Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso PPE. E para esse vídeo nós vamos discutir juntos aqui alguns exercícios daquela lista sobre as ideias intuitivas de funções, ok? Eu escolhi alguns exercícios aqui que eu acho que são estratégicos devido ao fato de que se você entender eles, vocês naturalmente conseguirão fazer os demais, tá? E aí naquela lista de exercícios nós tínhamos alguns exercícios de situações problema e outros de só aplicar alguns raciocínios de cálculo mesmo. E aí sobre os probleminhas, eu escolhi esse número 3 porque eu acho que ele é um pouco mais difícil do que os dois anteriores, então se você conseguir entender o raciocínio que está por trás desse aqui, naturalmente os outros dois ficam bem mais tranquilos de fazer. E aí a primeira coisa que eu falo para vocês, pessoal, é que toda vez que vocês se depararem com algum exercício, alguma situação, problema que envolva funções, é interessante a gente sempre se perguntar algumas coisas. E a primeira delas que eu indico é vocês pensarem o seguinte: o que está variando em função de quê em cada problema? Nós já entendemos que uma função ela sempre envolve duas coisas, duas variáveis, né, onde uma sempre vai se modificando, vai variando de acordo com a outra, dependendo da variação da outra. Então nós sempre temos uma coisa variando em função da outra. E aí a gente sempre precisa se perguntar em cada problema: o que está variando em função de quê? Né? Então eu coloquei até a pergunta aí: o que está variando em função de quê? Então vamos entender esse nosso problema. Né? Aqui fala que um cabeleireiro ele cobra R$12 pelo corte de clientes com hora marcada e R$10 se for sem hora marcada. Né? Então se você quiser chegar e ficar na fila, você vai pagar um pouco mais barato. Se você quiser agendar o seu horário, um pouco mais caro, R$12. E aí o problema fala também que ele atende por dia um número fixo de clientes com hora marcada, né? E esse número é 6 clientes. Porém, os clientes sem hora marcada, ele não atende um número fixo, atende um número variável, né? Às vezes pode chegar mais, pode chegar menos, então depende da quantidade de clientes que vai chegando. O que é fixo é apenas os que têm hora marcada, são 6 por dia. Então, pensando nisso, vamos entender um pouco a situação, vamos pensar juntos aqui. O que está variando em função de quê nesse problema? Então, nós temos uma situação onde a arrecadação desse cabeleireiro, ou seja, o faturamento, quanto ele ganha de dinheiro por dia, né, está variando em função do número de clientes que aparece para ele atender. Né? Então, um dia que aparece mais clientes, ele arrecada mais. No dia que aparece menos clientes, ele arrecada menos. Então nós entendemos aqui que a arrecadação varia em função do número de clientes. Né? Só que existe essa particularidade nesse exercício, por isso que ele é um pouco mais difícil do que os dois anteriores, que é a questão do número fixo de clientes e do número variável. Nem todo exercício faz essa diferenciação. Então aqui é legal a gente prestar atenção sobre isso. Então o que nós temos de informações importantes aqui? Que os clientes com hora, nós temos clientes com hora marcada e sem hora marcada. Os clientes com hora marcada, percebam que nunca varia, né? É fixo, é sempre 6 clientes por dia. E se são 6 clientes por dia e o exercício falou para a gente que cada um desses clientes paga R$12, nós podemos concluir, é necessário que a gente consiga tirar essa conclusão, de que todo dia ele fatura R$72 fixos, né, com esses clientes de hora marcada. Só que o faturamento dele não é só R$72. Esses R$72 é referente aos clientes de hora marcada, os 6 clientes diários que ele tem com hora marcada. Mas e os clientes que não marcam hora? Esses não são fixos, então esses nós vamos chamar de X, os clientes sem hora marcada. Então percebam que quando a gente vai tentar entender a lei de formação, nós temos que pensar o seguinte: a arrecadação total desse cabeleireiro, então, ela vai ser o que ele ganha com os clientes sem hora marcada, somado ao que ele ganha com os clientes de hora marcada. Os clientes de hora marcada, nós já conseguimos observar, conseguimos concluir que é sempre R$72, né? Porque são fixos, 6 clientes, cada um pagando R$12. Mas e os clientes sem hora marcada?
A gente sabe, o problema fala para a gente lá no enunciado que cada um desses clientes paga R$10. Só que eu não sei quantos clientes aparecem por dia. Por essa razão, o meu X então vai estar representando o número de clientes. Então vejam bem o que acontece com essa lei de formação. Ó, a minha arrecadação, que eu estou chamando de Y, ela vai ser R$10 vezes o número de clientes somado com R$72. Então vamos supor que apareçam 10 clientes aqui sem hora marcada. R$10 vezes 10 são R$100, mais os R$72, então R$172 a arrecadação nesse dia, ok? Então vamos passar para as alternativas, os itens aí que o problema pede para a gente resolver. Na verdade, o primeiro item, né, é justamente entender a lei de formação. Ó, escreva a lei de formação que dá a quantia arrecadada em função do número X de clientes sem hora marcada. Ó, não esqueça dos clientes com hora marcada. Então vejam bem, é o que a gente acabou de fazer de forma até antecipada aqui, né? Então a minha arrecadação, que eu estou chamando de Y, ela varia em função dos clientes sem hora marcada, né? E como que acontece essa variação? 10x mais 72. Por quê? Porque para eu saber quanto ele vai ganhar, é R$10 de cada um dos clientes que vai aparecer sem marcar o horário, que eu não sei quantos serão, então eu estou chamando de X, somado com R$72 fixos daqueles outros clientes com hora marcada. E aí a gente consegue, então, a partir da lei de formação, passar para a letra B e para a letra C. E aí percebam que a letra B e a letra C, ela simplesmente, em uma delas, ó, ela dá um valor para X e pede um valor para Y, e na outra acontece o contrário, dá um valor para Y e pede um valor para X. Por que eu estou dizendo isso? Vamos entender juntos aqui, ó. Letra B. Qual foi a quantia arrecadada? Veja bem, quando pergunta qual foi a quantia arrecadada, está perguntando um determinado valor de Y, porque o Y está representando a arrecadação nesse nosso problema. Então, qual foi a quantia arrecadada em um dia que foram atendidos 16 clientes? Então, nós temos um determinado valor de X e ele está perguntando um determinado valor de Y, né? O valor correspondente para esse valor de X. Então, a única coisa que nós precisamos ficar atento aqui para não cometer um erro é o seguinte, ele está falando assim, em um dia em que foram atendidos 16 clientes no total. Quando fala no total, está incluindo os de hora marcada, que a gente sabe que são 6. Portanto, quantos que chegaram sem hora marcada? Qual seria o meu valor de X? Seriam 10 clientes sem hora marcada, como vocês veem aí na resolução. Então, como que ficaria o nosso desenvolvimento? Eu tenho, para esse momento, um valor de X igual a 10. Então, qual seria o meu valor de Y, ou seja, a minha arrecadação, quando o meu X é igual a 10? Ou seja, quando chegam 10 clientes sem hora marcada. Porque se são 10 clientes sem hora marcada, é um total de 16 com os outros 6, né? Então, como que ficaria? Y igual 10 vezes 10 mais 72. R$10, 10 clientes e R$72 dos outros que são fixos, né? Então, ó, Y é igual 100 mais 72, portanto, se forem atendidos 16 clientes no total, sendo que esses 16 representam 6 fixos com hora marcada e os 10 sem hora marcada, qual seria a arrecadação desse cabeleireiro? R$172. E aí a gente percebe que na letra C acontece o contrário. Ao invés de dar o número de clientes e pedir arrecadação, ele pergunta qual foi o número de clientes atendido em um dia em que se arrecadou R$212. Então agora nós temos um valor de Y. Y é igual a R$212. Qual seria o valor de X correspondente? Então, o cuidado que a gente tem que ter é na montagem da fórmula aqui, para não colocar o valor no lugar errado. Esse 212, então, ele é arrecadação, então ele é valor de Y. Então, Y é igual a 10x mais 72, que é a nossa lei de formação. Então, agora, apenas resolvendo essa equação, a gente vai ter que 10x vai ser igual a 140, portanto, x é igual a 14. E aqui, mais uma vez, é importante que a gente pare e raciocine com cuidado, porque quando eu estou dizendo que x é igual a 14, nós já falamos que x representa os clientes
sem hora marcada. Mas nós não queremos saber, o problema não perguntou qual foi o número de clientes sem hora marcada. Ele pergunta, olha aqui novamente na letra C, qual foi o número de clientes atendidos. Então, X são 14 clientes sem hora marcada, mas eu não posso me esquecer que todo dia ele também atende 6 com hora marcada. Então, a resposta correta para a letra C seria um total de 20 clientes. Ok, pessoal? Acho que se você entendeu bem esse probleminha, os outros dois anteriores fica super tranquilo, porque não tem tanta informação. Basta fazer essa análise do que está variando em função de que e como que essa variação ocorre matematicamente. Acho que fica tranquilo aí para você agora, né? E aí a gente passa para mais alguns exercícios que são mais de aplicação de cálculo mesmo. Então, no número 4, a gente tem uma determinada função que é f de x é igual a 3x menos 4. E aí, em alguns itens aí, né, na letra A, B e C, por exemplo, é dado um valor de x e pede um valor de y. Na letra D e na letra E acontece o contrário, é dado um valor de f de x ou de y, né, que nós sabemos que é a mesma coisa, e pergunta-se o valor correspondente de x. Então, a grande questão aqui é só saber onde substituir as coisas, né? Então, na letra A, nós vamos fazer o seguinte, está perguntando quanto seria o f de 3, ou seja, quanto seria o y se eu jogasse menos 3, perdão, falei 3, mas é menos 3. Quanto seria o y se eu jogasse menos 3 no lugar de x? Então, nós temos como ficaria esse raciocínio. O f de menos 3 ficaria 3, que é o 3 lá da função, né, vezes o valor de x, que no caso eu estou substituindo por menos 3, menos 4, que também é da função. Então, 3x menos 4, que é a função que foi dada no exercício. Resolvendo isso, nós temos então que o f de 3 é igual a menos 9 menos 4, portanto, o f de menos 3 é igual a menos 13. Já na letra D, acontece o contrário. Ele pergunta qual seria o x tal que o f de x fosse menos 5, ou seja, para qual valor de x eu teria um y igual a menos 5, ou um f de x igual a menos 5. Então percebam que agora o menos 5 não entra no lugar do x, ele entra no lugar do f de x, porque aqui está me dizendo que eu quero que o f de x seja igual a menos 5. Então, substituindo o menos 5 no lugar do f de x, como que ficaria? Menos 5 é igual a 3x menos 4. Novamente resolvo a minha equação, vocês podem acompanhar o raciocínio aí, chegando-se à conclusão de que o meu x, nesse caso, ele é menos 1/3. Ou seja, o f de menos 1/3 vai dar igual a menos 5. Se o meu x for menos 1/3, o meu y vai dar menos 5. Nessa função, onde o f de x é igual a 3x menos 4. Ok? E aí, para a gente finalizar, a gente parte para um exercício com diagramas, onde a maioria das perguntas aqui também gira em torno dessa questão de perguntar um valor de y quando se dá um valor de x, ou perguntar um valor de x quando se dá um valor de y. Então, nesse aspecto, não tem muito mistério. A diferença é que a gente analisa no diagrama, né? Então aqui, ó, no conjunto A nós temos os valores de x e no conjunto B os possíveis valores de y. Então, quando pergunta, por exemplo, vamos lá no último item, na letra I, qual seria o valor de x quando y é igual a 7? Se aqui estão os valores de y e aqui eu tenho y valendo 7, é só eu observar. Esse valor está saindo, a flechinha está saindo de qual valor lá no conjunto do x? Do 5. Então, qual seria o x para dar y igual a 7 nessa função que nós estamos representando aqui? Seria 5, porque o 5 está ligando, o 5 aqui do x está ligando lá no 7 do y. Então, basta que a gente faça esse raciocínio. Então, eu não vou me alongar em todos os itens aqui, eu queria chamar a atenção mais para a questão do domínio, contradomínio e imagem. Então, o que nós temos aqui, ó? O domínio são os possíveis valores para x, né, que estão representados no conjunto A, 3, 4, 5 e 6. No contradomínio, nós sabemos que o contradomínio são as possibilidades que a gente tem representado aqui de valores para y. Então, quais são as possibilidades? Todos esses que estão aparecendo aqui, 1, 3, 5 e 7. E aí, a questão do conjunto imagem
só relembrando também, nós sabemos que são os valores, né, o subconjunto aqui do domínio, que tem os valores que estão conectados a valores de x, né? Ou seja, que tem a flechinha aqui. Portanto, a imagem é um subconjunto, né, do contradomínio, e essa imagem ela está composta pelos valores 1, 3 e 7. Por que o 5 ficou de fora? Porque não tem nenhum valor de x que eu apliquei essa função e o resultado de y deu 5. Tanto que ele não está ligado aqui, ó, né? Então ele não faz parte do conjunto imagem. Aí, às vezes vocês podem perguntar, Sérgio, mas qual é a função, qual é o cálculo que está sendo feito aí? Nesse caso, nós não temos a função, então o que a gente tem para se basear é o diagrama. Então, se o diagrama está mostrando que esse 5 aqui não está ligado em nenhum valor, nós entendemos que, seja qual for a função, é uma função onde não tem um valor que você vai jogar no x e ele vai dar 5 no y, tá? Mas aí a gente considera só essa representação aqui mesmo. Tá bom, pessoal? Então esses são os exercícios que eu escolhi para discutir com vocês. Espero que tenha ajudado aí para quem ainda estava com alguma dúvida. E aí a gente vai seguindo. Se vocês continuarem com dúvida, não deixem de postar no fórum, participar do chat, mandar mensagens, e-mail. O importante é que vocês não sigam com dúvidas, ok? E aí a gente se encontra então nos próximos vídeos. Um abraço para vocês.